Oi, pessoal, boa noite a todos. Mais uma edição aqui do Papo de RH ao vivo, agora no canal do YouTube. Na terça-feira passada estávamos no Facebook, mas hoje, né, dia 27 aí de julho, estamos aqui no YouTube, no nosso canal do Papo de RH, onde a gente vai movimentar mais, onde a gente vai trazer mais conteúdos. E eu estou muito feliz aí estar voltando a falar com vocês agora nas nossas redes sociais, né? Voltando às nossas redes sociais oficiais. Tivemos aí um tempo em outras redes, mas estamos retornando com as nossas transmissões, né? Os nossos conteúdos aqui no próprio canal do Papo de RH. Então, quero agradecer aí quem está na audiência, quem está acompanhando, quem é fã do Papo de RH, quem é nosso seguidor nas nossas redes sociais. Agradecer o carinho, recebi muitas mensagens, as pessoas felizes, né? Falando desse retorno, dessa volta. Então, pode ter certeza que estou muito feliz com todo esse processo. E para a gente falar, e nessa noite a gente vai falar de recrutamento e seleção de TI, com um convidado muito especial que vai entrar aqui daqui a pouquinho. É um parceiro do Papo de RH, ele sempre aceita os meus convites e eu fico muito lisonjeada por isso. Então a gente vai falar bastante de recrutamento e seleção e também das novidades aí da WK, né, que é a empresa aí do nosso querido André Streff. Mas também quero falar para vocês que saí agora de uma sessão de coach super energizada com a nossa querida Mônica Riffel, mandar um beijo para ela, dizer que é tão bom quando a gente tem uma rede de apoio. Mandar também um abraço aí apertado para o meu mentor aí, o Alexandre Peixoto, que é um executivo super renomado aí no Rio Grande do Sul, e toda a nossa rede de apoio para a gente seguir com os nossos projetos, com os nossos sonhos, né? Porque sozinho a gente chega até mais rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. E cada profissional, independente da sua evolução e do seu momento, precisa de uma rede de apoio para compartilhar as suas dores, para trocar ideias e para acolhimento e para trabalhar em empatia. Então, eu quero dizer que saí aí de uma sessão de coach muito feliz e muito energizada com todas as possibilidades que a gente tem no mundo, né? E como é bom essa troca quando a gente consegue abrir a nossa mente para novas possibilidades. Então é isso, é trazer isso. E o Papo de RH tem o propósito de conectar pessoas e compartilhar histórias. Que saudade que eu tô de um Papo de RH presencial. Que saudade que eu estou de ter contato com as pessoas no presencial. Eu tenho muitos contatos, né? Falo diariamente com muitas pessoas, mas no presencial ainda o Papo de RH a gente não tem realizado. Isso também traz aí um pouco de ansiedade, de saudade, uma mistura de emoções até a gente conseguir, né, fazer presencial novamente, né? Para quem ainda não tomou vacina ou para quem está aguardando a segunda dose, que é meu caso. Mas o importante é a saúde, o importante é cuidar das nossas famílias, dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores e uma evolução aí para que a gente possa respirar mais é a internet, é a conexão, são as ferramentas que estão disponíveis aí no nosso dia a dia para enfrentarmos essa pandemia que não acabou, pode ter um momento de estar mais estável, enfim, a gente tem uma evolução, uma esperança, mas ainda não acabou, então a gente não pode também descuidar, né? Então, só para trazer esse olhar aí para vocês, que nós estamos no dia 27 de julho, aí então ao vivo falando do Papo de RH. O Papo de RH tem o patrocínio oficial do Satélite Virtual, mandar um beijo aí para os meninos e para toda a equipe de edição, o Diego e o Alessandro. Tem a Mulheres às Avessas, que é da Mônica Riffel, toda sexta-feira tem podcast com um novo episódio aí com 4 mulheres maravilhosas. A Escola de RH, que é da Silvana Ribeiro e da Laira Seus, então cursos, treinamentos, podem falar com as meninas. A Solucione RH, que é uma plataforma de recrutamento e seleção assertiva para quem está buscando aí recursos
de movimentar mais candidatos, de trazer mais um olhar diferente, principalmente organizar e ter métricas, ter dados e fatos de recrutamento e seleção. Então, acesse solucionerh.com.br e tenha 30 dias, né, gratuitos aí para você experimentar a plataforma. A WH Comunicação, da Aline Wolff, então trabalha com marca de posicionamento e também com comunicação e imprensa, tá? Então, agradecer aí os nossos patrocinadores oficiais e trazer para a nossa live de hoje, para a nossa conversa, para o nosso programa ao vivo, um amigão, que eu posso dizer isso, um parceiro, uma pessoa que acredita no papo de RH e que toda vez eu convido ele, André, olha só, vamos lá falar sobre recrutamento e seleção de TI, vamos lá falar sobre outras questões, vamos falar mais sobre TI, inclusive o que trouxe assim foi um comentário que ele fez na rede social, postou, e eu fui lá e comentei. Então, André, vamos trazer as novidades que estão acontecendo. Então, é isso. André, seja bem-vindo. Boa noite. Que saudade, viu? Oi, Lucélia. Boa noite para ti, boa noite para quem está nos assistindo. Enfim, sempre é um prazer aceitar teus convites. Tu estava comentando aqui, né, sobre a importância de ter uma rede de apoio. Acho que nesse momento em que está todo mundo trabalhando online, mais do que nunca, essa rede de apoio é necessária e, com certeza, para muitas pessoas, o Papo de RH está dentro da rede de apoio de muitas pessoas, né? E eu, inclusive. Então, fica aí meus parabéns para ti, que está à frente desse projeto já há tanto tempo. O microfone está no mudo. Aí. Legal, André. É importante a rede de apoio, sim. O Papo de RH está aqui para ajudar e para auxiliar no que for necessário. André, eu sempre peço para te trazer muito conceito básico de recrutamento e seleção. Sabe que o Papo de RH traz esse olhar para quem quer ingressar na área, para quem quer trabalhar, tem a curiosidade de trabalhar com recrutamento e seleção em TI, porque a gente sabe que é um mundo à parte da nossa realidade, para quem trabalha em indústria, para quem trabalha no varejo, para quem trabalha em outros, né? Em outros lugares, outros segmentos, a gente sabe que é um mundo à parte a questão do recrutamento e seleção em TI. Então, eu queria que tu, pelo menos, trouxesse para a gente sempre o básico de recrutamento e seleção em TI. Certo, vamos lá. Realmente, como tu bem trouxeste, né, o recrutamento e seleção de tecnologia, ele é um mundo à parte, porque, enfim, assim como algumas outras áreas, como engenharia, eu diria também, a demanda por profissionais versus a quantidade de profissionais disponíveis no mercado, ela tem uma diferença muito grande. Então, todo o processo de recrutamento e seleção de tecnologia, ele envolve um trabalho de hunting muito forte, que tem que ser de forma estratégica, não tem como não ser. E se não for dessa forma, é muito difícil a pessoa conseguir ter sucesso nessa área. A gente vê aí diversas plataformas, diversas ferramentas, diversas tecnologias que estão cada vez mais disponíveis para auxiliar no processo de recrutamento e seleção. Porém, o serviço de hunting, embora exista inteligência artificial e várias outras ferramentas, o serviço de hunting ele ainda depende muito do ser humano. E a capacidade que o ser humano tem de se conectar com outras pessoas, porque quando a gente fala, né, de recrutamento e seleção, a gente está falando de pessoas que estão lá na ponta, enfim, trabalhando e quer contratar para trabalhar na tua empresa. Então, essa comunicação entre as pessoas ela é muito importante. Então, por mais que existam muitas ferramentas, a capacidade do profissional de recrutamento e seleção trabalhar nas demandas de hunting, ela é muito importante. Cada vez mais a gente vê a demanda de profissionais de tecnologia crescer no nosso país, e com a pandemia, então, isso teve seus pós e seus contras, né? Eu diria que uma das grandes vantagens é que a maioria das empresas se abriram para o trabalho home office, mesmo empresas de uma estrutura extremamente tradicional, abriram a possibilidade do trabalho home office, embora algumas ainda não, é verdade. Então, essa foi uma grande vantagem. E a grande desvantagem é que, justamente
Por isso, a gente hoje concorre com várias empresas de fora do Brasil que vêm aqui para contratar os serviços dos profissionais, mesmo daqueles que antes, quando as empresas pediam que esses profissionais se mudassem para aqueles países, hoje elas não pedem mais. Então, o profissional que ele está aqui na esquina da nossa casa trabalhando, ele pode estar trabalhando para uma empresa em Porto Alegre, em São Paulo, na Eslovênia, nos Estados Unidos, na China, enfim, para onde ele quiser. Então, a concorrência está cada vez maior. E a demanda por profissionais especializados em recrutamento e seleção de tecnologia cresce também, e está aí uma baita oportunidade para profissionais da área de recursos humanos. Que legal tudo isso que tu está trazendo, né? É importante porque eu encontro muitos estudantes da área de recrutamento e seleção, de RH, administração, e aí as pessoas começam, Lucélia, como é que faz para entrar nessa área? O que a gente precisa, quais são as habilidades? Agora, vai lá ver o vídeo do Papo de RH do André no canal, ele dá dicas, ele fala, procura os profissionais das empresas especializadas em recrutamento e seleção e vê se tem dicas no site. Eu sei que vocês proporcionam isso bastante na WK. Então, tudo isso que acontece, né? Porque é um mundo diferente, né, André? A gente já tem a habilidade do recrutamento e seleção, de todo esse olhar de RH, mas quando a gente olha em TI, as sopinhas de letra, todo esse mundo que é diferente e que a gente sabe que é desafiador, mas tem muitos profissionais, muitos estudantes que estão aí no início da sua carreira e que já estão super interessados na área de TI, de recrutamento e seleção em TI. Tá, André? Então é sempre bom, importante a gente começar, e eu sempre faço essa provocação para ti, para trazer esse olhar assim, inicial para quem é leigo, e mesmo aquilo que a gente acaba trazendo é óbvio para uma, não é óbvio para o outro. Então, quanto mais a gente compartilhar e tu tem essa facilidade, já faz esse trabalho na tua empresa, mais a gente consegue multiplicar esses profissionais e qualificar esses profissionais de recrutamento e seleção para TI. Correto. A gente até, né, a gente tem na WK, a gente tem um treinamento de recrutamento e seleção de tecnologia, um treinamento online, super curtinho, um treinamento de meia hora, que o profissional que fizer, se ele não souber nada, se ele fizer esse treinamento, ele já consegue iniciar, né, já é o primeiro passo. Todo mundo que a gente contrata para trabalhar junto conosco aqui na WK de recrutamento e seleção, mesmo que o profissional tenha já alguma experiência, ou se ele não tiver nenhuma experiência, ele passa por esse treinamento, que a partir daí a gente começa, então, a dar início a uma conversa mais ou menos próxima do nível que os gestores que nos contratam esperam. Então, ao mesmo tempo que é algo muito rápido, é um conhecimento, sim, complexo, porque é uma sopa de letrinhas, mas não é nada que, praticando rapidamente, o profissional não pega, ele não aprende. Então, eu gosto de frisar sempre, né, que tem a questão, sim, das competências técnicas, do conhecimento na área, porém, a parte comportamental, a parte das competências, das soft skills, são muito importantes também para que o profissional consiga perdurar na área de recrutamento e seleção de tecnologia. Perfeito. André, quais são as novidades da WK? O que vocês estão fazendo de diferente? O que mudou? Né? Tu já trouxe um pouquinho aí desse olhar da pandemia e o trabalho home office, né? Que a gente sabe que a TI já faz isso por já há algum tempo, né? Mas eu queria que tu trouxesse assim, quais são as novidades que a WK vem fazendo, vem aplicando aí no mercado para se diferenciar cada vez mais e com qualidade. E eu queria voltar naquela questão lá que a gente comentou também no LinkedIn, né, que é uma rede profissional e a gente encontra excelentes profissionais em empresas, enfim, falando de idade, né? Falando de recolocação, falando de como a gente precisa ter mente aberta, porque estamos em 2021. E eu queria que trouxesse isso para a gente, para o nosso público que está nos assistindo. Sabe que uma das características da WK é que a gente está, assim, constantemente a gente está mudando, né? Os nossos serviços todos, eles são baseados nas demandas que os clientes têm, então a gente já parte de uma necessidade que existe, né, que está latente no mercado, e daí que surgem os serviços. A gente está constantemente buscando se atualizar, se colocar, ou muitas vezes fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, para justamente a gente ir se oxigenando. E um dos pontos que apareceu
no início desse ano, num levantamento interno, na nossa equipe interna da WK, que hoje são aproximadamente 60 profissionais, foi a questão de trabalhar a parte de inclusão e diversidade. E aí, quando a gente fala em inclusão e diversidade, é um tema que não é um tema simples, não é um tema óbvio, é um tema que requer bastante atenção, muito cuidado para tratar com ele, né? Principalmente quando muitas vezes a gente não está no lugar de fala das pessoas e a gente quer, de certa forma, inseri-las ou representá-las, e então é um tema realmente que a gente tem que trabalhar com bastante cuidado e surgiu de uma demanda interna da WK. Embora a WK tenha, enfim, diversidade já dentro da sua equipe, é um tema que ele ficou muito mais latente aí a partir de uma pesquisa interna que a gente fez no início desse ano. E para trabalhar esse assunto, antes da gente levar isso para fora, levar isso para o mercado, a gente começou um processo interno da gente aprender, da gente estudar mais, da gente se preparar cada vez melhor, para daí sim, aos pouquinhos, a gente começar a externalizar alguns posicionamentos que a gente acha bem importantes. Para isso, então, a gente tem um trabalho junto com o Matheus Felipe, que tu também conhece bem aí, já participou aqui do Papo de RH, um queridão, como tu disse, e ele vem aí, enfim, mensalmente nos ajudando, nos auxiliando, para a gente ir devagarinho aprendendo mais sobre o tema, para a gente se preparar para falar sobre isso. Então, quando eu fiz um post, algumas semanas atrás, no LinkedIn, e casualmente, hoje a gente viveu aqui internamente na WK uma situação muito parecida, que é a situação de a gente trabalha já num mercado de tecnologia, que é um mercado que depende dos profissionais, depende da mão de obra, é um mercado que faltam profissionais qualificados, e aí a gente ainda se depara com situações que a gente pode chamar de preconceito mesmo. Preconceito com relação à idade, a gente vê preconceito com relação à sexualidade, preconceito com relação à cor da pessoa, enfim, vários tipos de preconceito que muitas vezes no dia a dia, para quem não está nessa posição específica, às vezes passa batido, é um detalhe, tudo bem, não quis o candidato por esse motivo, vamos buscar outro e vida que segue, mas cada vez mais a gente está atento e ligado nesses pontos. E aí a gente acha importante, sim, estar se colocando. Né? Então, quando eu fiz o post, enfim, foi um profissional que foi recusado, a entrevista com ele já foi recusada, ou seja, ele não teve nem a chance de ir lá conhecer a empresa ou se mostrar para a empresa conhecer ele em função da idade dele. As empresas têm cada vez mais, principalmente os RHs, né? E aí eu gosto muito de frisar isso, porque o RH ele é a porta de entrada da empresa, mas ele também é a porta que muitas vezes não abre, né? Não se abre para alguns profissionais. E quando a gente vê alguns profissionais que a gente entende que tem um bom perfil, que tem uma boa qualificação, uma boa experiência e que são recusados em função da idade, é algo que a gente aqui na WK, pelo menos, a gente não vai mais se calar, a gente não vai passar batido por isso. A gente vai se posicionar e isso já nos custou, enfim, um ou outro cliente, né, que nem sempre gosta da posição, por mais que a gente fale de uma forma, enfim, empática, né, também se colocando no lugar do cliente, mas isso já nos custou, sim, alguns clientes, mas eu acho que não é, para nós, enfim, não faz uma grande diferença, a diferença maior faz em realmente conseguir incluir esses profissionais. Né? Um lema que a gente tem aqui na WK, e que, enfim, o Matheus que nos ensinou, é que a gente não quer levantar bandeiras, né? A gente simplesmente quer derrubar alguns muros. E casualmente, hoje, a gente teve aqui uma profissional que ela, enfim, não teve a chance de ser entrevistada por causa da idade. Embora tenha uma baita experiência para trabalhar em uma empresa que está com bastante dificuldade para encontrar e contratar um profissional qualificado e com a experiência que eles querem para a sua vaga, eles não quiseram entrevistar em função da idade. Então, acho que isso é bem relevante, é bem importante, é um ponto de atenção e que a WK vai estar cada vez mais presente e tentando servir de exemplo não só para o mercado, mas também para os nossos clientes, mas primeiro aí fazendo o nosso dever de casa, que é aprender cada vez mais sobre o assunto. Eu estou aqui apanhando do microfone. É interessante, é importantíssimo, é triste,
mas ao mesmo tempo é desafiador para nós. Concordo com você quando você fala que o RH tem um papel fundamental, a porta de uma empresa, e nós temos, sim, profissionais, colegas da área que ainda não entenderam, né, que ainda precisam trabalhar o seu autoconhecimento, precisam trabalhar o seu posicionamento como área de RH e precisam entender se o seu propósito é estar na área de RH. Porque o propósito de RH é totalmente diferente. Eu sempre faço aquela provocação: que tipo de RH você quer ser, né? Você deseja ser. A gente fala de inclusão, a gente fala de diversidade, mas a prática ainda é muito pouca, né? E então a gente também precisa se unir com esses especialistas, com essas pessoas como o Matheus, Felipe, que nos trazem uma clareza do que é diversidade, de como trabalhar a diversidade dentro das empresas. E sim, isso vai nos custar, André, clientes, vai nos colocar num posicionamento na rede social. Vão ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar. Vai ter aquele posicionamento da empresa. E a gente ali vai traçar o nosso plano para poder contribuir com a sociedade. Mais do que nunca é olhar para o seu propósito como profissional e como empresa, mas também olhar o que tu pode oferecer para o mundo, para a sociedade, né? A gente não pode só recrutar por recrutar, nem ter um cliente só por ter. É necessário, eu sei que a gente precisa pagar as contas, eu sei que a gente tem toda uma estrutura para tudo isso, mas tem que fazer sentido. E quando você pega um profissional que está buscando uma recolocação, que você acredita, que você percebe que tem, que fez todas as avaliações e que tem a capacidade, que pode trazer resultado para aquela empresa, e aquela empresa se comportar desta maneira, por um detalhe que, vou ser muito sincero, não fazem uma diferença, porque idade não quer dizer maturidade, idade é apenas idade são outras coisas totalmente diferentes. E aí, quando você é julgada pela sua idade, não pela sua capacidade de entrega de resultado, não pela sua competência, é triste. É desafiador, sabe? É como você não querer conhecer o outro, o que ele pode oferecer, já ter o seu pré-julgamento, né, daquilo que é certo, que é errado, do que é bom, o que é ruim. A sociedade vive numa dualidade, né? Branco, preto, gordo, magro. A gente vive nessa dualidade, e existem outras possibilidades. E é isso que os profissionais da área de recursos humanos também precisam perceber. E eu faço aqui a provocação. O Papo de RH foi construído para a gente fazer essa provocação, para tirar da zona de conforto para a área de recursos humanos, para a gente poder conectar as pessoas e compartilhar isso. Então, sim, a gente está falando de maturidade, a gente está falando das misturas de gerações dentro de uma organização, mas a gente ainda tem enraizado, e claro, é uma luta constante, é um desafio constante, trazer aquilo para a prática. Essas pessoas sempre existiram. Hoje eu estava conversando aqui com a Mônica antes, eu já estou com 43, André, né? Daqui a pouco eu estou com 50, estou com 55, estou com 60. E aí? Será que eu não tenho conteúdo? Será que eu não tenho competência para oferecer para o mercado? Olha quanta coisa a gente está aqui discutindo, trazendo que é uma profissional que tu estavas, né, entendendo o quanto ela tinha competência para executar aquilo que ela seria contratada. Então, é triste ainda a gente ver esse movimento de restrições, né, ou de nem dar a oportunidade de conhecer o candidato porque tem um pré-julgamento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E tem muitas situações aí, né? Eu mesmo já tive a grata surpresa de encaminhar um candidato que, por ele ser, enfim, bem afeminado, eu entendia que para aquele cliente, o cliente não ia aprovar e o cliente aprovou. Então, para mim, há algum tempo atrás, isso aí foi realmente uma grata surpresa. Eu entendo também que para a área de RH, para a pessoa lá, para o gestor ou para a gestora de RH, ter uma equipe toda igual, com pensamento parecido, que tem as mesmas ideias, que age da mesma forma,
é muito mais fácil de tu administrar e tu conduzir essa equipe, né, na parte de gestão de pessoas, do que tu ter uma equipe totalmente diversa e tu precisa fazer provocações para que aquela diversidade se torne realmente uma inovação, né, que aquela diversidade ela crie coisas novas, de fato, e jogue a empresa para cima. Então, isso com certeza é muito mais desafiador para a área de RH. Então, e por fim, assim, eu confesso que eu, particularmente, vou fazer 40 anos esse ano, e eu, como empresário, fiquei, assim, extremamente satisfeito e estou muito feliz de estar trabalhando com esse tema durante esse ano e, com certeza, durante o ano que vem, porque eu comecei a enxergar um outro propósito dentro da WK. Que não é só o fechar vaga, o atender o cliente, o gerar oportunidades para os profissionais de tecnologia que querem buscar novas vagas. Enfim, então acho que esse tema realmente veio num ano, para mim, especial, porque naturalmente é um ano que eu estou mais reflexivo sobre a vida, e também um ano que eu vejo que a WK ela já está numa maturidade para começar a trabalhar com esse tipo de assunto, já que a gente já não está mais. Então, obviamente que sim, precisamos, como tu disse, dos recursos, do dinheiro, dos clientes, de tudo isso, mas hoje a gente já está com uma estrutura muito mais encorpada para conseguir, então, respirar e dar visibilidade para outros temas que a gente acha relevante. E também fiquei muito feliz porque foi um tema que ele não partiu de mim, ele partiu da equipe da WK. Olha só, que legal. Que naturalmente já é uma equipe diversa e tem uma diversidade que não necessariamente a gente enxerga com os olhos, né? Tem várias outras diferenças, que elas são diferenças de personalidades, diferenças psicológicas, diferenças de contextos realmente diferentes, da onde as pessoas vêm e para onde elas querem ir, mas hoje está todo mundo nesse barco, né? Que é o barco da WK, e eu digo que a gente está caminhando para o mesmo rumo, mas de certa forma cada um percorrendo o seu caminho. Então isso me deixa bem feliz também. Mas, André, a área de TI já é diversa, né? A área de TI já tem um estilo diferente, né? Assim como a área de marketing, assim como outras áreas, né? Ela já tem uma área diferente. Então, quando a gente fala de diversidade, talvez olhar para a TI, ela já é diversa, né? Sim, a área de tecnologia em si, ela já é diversa. E cada vez mais, né? A gente tem se a gente fosse olhar aí há 10 anos atrás, a gente enxergava o cara da TI, na nossa visão, era o nerd que ficava lá escondido, totalmente introspectivo, e queria só saber do computador dele, e tinha muita dificuldade para lidar com pessoas. E hoje já é uma necessidade completamente diferente. A gente já vê profissionais altamente capacitados na questão da liderança, na questão da comunicação. Alguns até se destacam mais na área de tecnologia justamente por ter essa habilidade maior com pessoas do que necessariamente técnica. E até o modo de vestir, né? Até o modo de se comportar, de se comunicar, ele é uma área realmente bem diversa. Mas as empresas que contratam não necessariamente são também abertas a toda essa diversidade que a área de tecnologia já proporciona, né? Então, acho que tem um caminho aí ainda a percorrer entre o que o mercado oferece e o que as empresas buscam, né? Então, tá aí o nosso papel, a WK, no meio desse caminho aí, para tentar facilitar o caminho entre todos. Além do desafio do recrutamento e seleção de TI, dos profissionais, tem um desafio de retê-los, né? Que ações que tu vê no mercado dos teus clientes e que ações tu percebe que dão certo para reter, né? Porque eu tenho certeza que tu faz antes de buscar um profissional, né? Mas também tem aquele olhar que ele vai ficar na empresa do teu cliente, daquilo que tu oferece para ele, né? Então, eu recruto, mas ao mesmo tempo eu preciso retê-los, vamos dizer assim, se a gente ainda pode falar na palavra retenção, que ela já está bem ultrapassada também, vou fidelizar, enfim, acho que essas duas palavras ainda estão um pouco mais distante, né? Deve ter uma nova palavra que eu ainda não sei, mas pode trazer aí para a gente. Mas eu acredito que tenha um grande desafio também de retenção. Sim, quando a gente fala aí da retenção dos profissionais de tecnologia, né, a gente está falando muito também na questão do comprometimento. E os profissionais, o mercado de tecnologia, ele criou uma certa fama, vamos dizer assim, de que os profissionais por 100, por R$200 a mais, eles trocam de empresa.
né? E não é verdade isso. Realmente não é verdade. Eu acho que quando um profissional... Hoje a gente vê profissionais que trocam de empresa até para ganhar menos do que eles ganham atualmente. E por que isso? Porque os profissionais eles estão cada vez mais engajados, eles buscam esse engajamento com os projetos que eles se identificam, né, com os projetos que eles enxergam valor e que eles acham relevantes para eles, né, não necessariamente só para a empresa onde eles estão prestando serviço. Para eles, aquele projeto é importante, vai fazer diferença, e o comprometimento desses profissionais com as pessoas que estão no projeto é o que realmente ajuda a reter os profissionais. Então, quando a gente fala só de salário, de benefício, de ter puff, de ter mesa de sinuca ou mesa de ping-pong, enfim, não é isso, né? Não é isso. A gente precisa fazer com que os profissionais sintam-se parte da empresa, parte do negócio, para que eles efetivamente permaneçam ali. É inevitável que os profissionais de tecnologia, principalmente profissionais da área de desenvolvimento de software, eles vão estar toda semana recebendo proposta de outras empresas. Toda semana. Se a gente, isso assim, sendo bondoso, para não falar todos os dias, pelo menos mais de um convite ou mais de um chamado ali no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma, onde eles vão ser chamados, né, para conhecer uma vaga, uma nova oportunidade, querendo saber se eles não têm interesse em ganhar mais ou trabalhar numa modalidade diferente do que eles trabalham, por hora, como PJ, como cooperativa, enfim. Várias propostas têm hoje, cada vez mais vão ter essas propostas. Então, eu diria assim, que para reter esses profissionais, realmente eles precisam estar engajados com a empresa. E aí vem o papel da empresa, né? Como engajar essas pessoas, né? O que eu faço para que essas pessoas sintam-se engajadas? Eu acho que o primeiro passo é realmente olhar para essas pessoas e conversar com elas, né? Chegar e perguntar claramente, olha, o que tu está achando, o que tu está gostando, o que a gente pode fazer de diferente, o que pode melhorar. E não é assim, ok, tu me deu um feedback, a gente vai trabalhar em cima disso e nós vamos melhorar daqui a 2 anos, daqui a 3 anos a gente vai fazer um planejamento para daqui a 2, 3 anos a gente estar em outro nível. Não, os profissionais eles não têm essa necessidade de esperar tanto, né? Eles querem assim, ver alguma ação na próxima semana, no próximo mês, no final do semestre, no máximo, está vendo o resultado daquilo ali, propriamente dito, e provavelmente já está com outra demanda, com outro ponto a melhorar, e aí a gente tem que estar trabalhando em cima disso. Então, eu diria que a questão da proximidade é o que realmente ajuda a fazer com que os profissionais fiquem na empresa. E, obviamente, a questão de gerar autonomia, o profissional ter a relevância dele, né? Se ele é um profissional que ele consegue trazer novas tecnologias, novas ferramentas, ele ter oportunidade de trazer isso, porque não adianta ele ficar na empresa dele, batendo lá, pregando, dando martelada no prego o dia inteiro, e aí quando termina o horário de expediente dele, aí que ele vai se divertir, que aí é a parte de usar novas ferramentas, usar novas tecnologias, testar processos novos, diferentes, em coisas que não necessariamente são o trabalho dele. E o profissional de tecnologia, ele tem uma característica que ele programa o dia inteiro no trabalho, quando acaba o trabalho dele, muitos continuam programando outras coisas, né? Um jogo que ele está desenvolvendo, um projeto próprio dele, enfim, um projeto em parceria com algum conhecido, algum amigo, ou até para outra empresa. Então, quer dizer, se ele gosta de fazer isso efetivamente, ele tem que ter liberdade para fazer isso também dentro do trabalho. E é importante que as empresas estejam abertas a isso. Claro que tem questões relacionadas à segurança da informação, à parte de tecnologia propriamente dito, no sentido de que o profissional não pode ficar testando qualquer ferramenta em todos os sistemas a todo momento, porque pode cair, né, se não der certo. Então, tem alguns riscos aí, mas é importante que o profissional saiba que ele tem liberdade para trazer novas ideias, novas sugestões e, pelo menos, experimentar aquilo que ele está sugerindo. Legal. André, hoje, qual é a vaga mais difícil? Qual é a vaga mais desafiadora aí de vocês na WK para ser preenchida, para encontrar, então, o profissional? Olha, eu diria que hoje as vagas mais difíceis de serem preenchidas, elas nem são tão difíceis por causa da tecnologia. Elas são difíceis por causa da presencialidade. São vagas onde as empresas não estão abertas ao trabalho remoto, não estão abertas ao modelo de trabalho híbrido, e então assim, a questão da presencialidade realmente é o que tem mais dificultado. Muito mais do que a tecnologia em si, ou muito mais do que o valor de remuneração,
A questão do profissional entender que hoje ele precisa acordar, se arrumar, sair de casa, ir para o trabalho, almoçar fora, voltar no final do dia, né, tomar um banho, ficar em casa, dormir, acordar no outro dia, se arrumar de novo e ir para a empresa de novo. Para quê? Para que se, quando eu vou lá, eu vou passar o dia na frente do computador, programando, enfim, as reuniões que eu tenho, eu poderia eventualmente ir para uma reunião ou outra presencial, mas a maioria eu posso fazer reuniões online, e a minha demanda grande realmente é de estar sentado, quieto, concentrado na frente do computador. Então, se eu posso fazer em casa, por que eu tenho que ir lá presencialmente? Mas as empresas ainda, algumas empresas, né, não todas, claro, ainda tem essa questão da presencialidade. Então, isso é o que hoje mais tem dificultado, com certeza. André, para a gente finalizar, né, passar rápido, e a gente tem tanto conteúdo para falar, mas o Papo de RH está com essas edições curtas, né? E para a gente deixar um gostinho de quero mais, aí, principalmente para as pessoas acompanharem a WK nas redes sociais, né, André? E está aberto aqui o espaço para te compartilhar. Mas eu gostaria de dicas, né? Acho que as dicas são sempre importantes e facilitam e nos orientam para aquelas pessoas que querem, primeiro, as competências dos profissionais, de um profissional de recrutamento e seleção de TI. Segundo, como trabalhar a diversidade. Trouxe aí um olhar bem interessante, né? A diversidade em recrutamento e seleção de TI. E terceiro, assim, o que tu visualiza para a área de TI? De desafios, né? Isso quer dizer, teremos mais oportunidades, as oportunidades continuarão crescendo, ou a gente tem aí um olhar de que não vai ter um momento em que não vamos precisar tanto de TI, que eu acho bem impossível, né? É verdade, é verdade. Vamos lá, então, enfim, com relação à primeira pergunta ali, na parte das competências, eu gosto de frisar sempre que o recrutamento e seleção de tecnologia, ele é uma área em que o profissional ele precisa ter muita tolerância à frustração, muita resiliência, isso é fundamental, porque tu vai trabalhar com o não o dia inteiro, todos os dias. Eventualmente, tu vai conseguir um sim, e aí quando tu conseguir um sim, ou os poucos sims que tu conseguir, tu tem que te agarrar neles, e aí usar toda a tua habilidade de comunicação, de negociação, de facilitação, para conseguir encaixar o perfil do candidato com o que a empresa está buscando. Né? O que a empresa oferece, o que aquele profissional busca, e como é que a gente pode encaixar essas duas partes. E a área de recrutamento e seleção de tecnologia, ela é uma área que, para quem trabalha com recursos humanos, ela é uma área onde o profissional ele consegue ter um crescimento relativamente rápido. É uma área, sim, que desgasta, é uma área cansativa, mas é uma área muito desafiadora. A gente está aprendendo coisas novas e entendendo de novas tecnologias, enfim, todos os meses, e o profissional ele precisa saber que ele não está sozinho. Né? Existem grupos de recrutamento e seleção de tecnologia do Brasil inteiro, onde tu vê o quanto está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas. Então, assim, isso também é uma rede de apoio, né, como tu colocou lá no início, e faz parte da realidade de todo mundo isso. Mas é uma área muito compensadora, que tu interage com pessoas super inteligentes, tu aprende muita coisa todos os dias, tu cria um networking muito qualificado e que naturalmente é importante para o futuro da carreira aí de qualquer pessoa. Né? Eu acho que quando tu falou ali também, me perguntou com relação à diversidade, eu entendo que realmente é um tema que a gente precisa ter muita atenção para trabalhar, muito cuidado para trabalhar. Eu acho que o principal primeiro, para quem trabalha na área de recursos humanos, é entender a diversidade interna que existe na sua empresa, né? O que a gente tem hoje de diversidade, e aí, como eu falei antes também, né? Não é só aquela diversidade que a gente enxerga, né? Não é só o gordo, magro, preto, branco, o homem, a mulher, o gay, o bissexual, não é só isso, né? Não é só isso que a gente vê e que a gente enxerga. Tem várias outras diferenças que não necessariamente elas estão visíveis, né? Tem a questão da bipolaridade,
tem a questão de algumas dificuldades psicológicas, que daí já entra mais na parte, às vezes, até psíquica mesmo. Então, assim, o quanto que a gente já vive num modelo diverso, mas que não necessariamente a gente esteja enxergando. E eu acho que quando a gente começa a perceber isso internamente, a gente vê que aquilo que a gente enxerga, às vezes, não é tão diferente assim, né? Tem diferenças muito maiores que a gente não enxerga. Então, acho que isso é um aprendizado aí para todo mundo e um ponto de atenção, né? E eu acho que aí sim a gente pode dizer que a juventude está chegando com uma força muito válida, muito necessária para esse debate, para essa realidade, né? A gente vê que realmente, assim, já colocando num quadradinho, assim, né, a gente vê que o pessoal mais antigo, que às vezes tem um pouco mais de resistência, está cada vez mais ficando de lado, sendo um pouco escanteado, em função dessa necessidade e dessa demanda, coisa que realmente para os mais jovens já é absolutamente comum e normal e faz parte, e é isso. E é o que é mesmo, né? É o que é de verdade. E com relação ao futuro, duas coisas que eu queria trazer. O mercado de tecnologia, ele cada vez mais, as empresas de fora do Brasil, elas estão chegando, elas estão buscando os profissionais. A gente ainda tem um fator que nos ajuda, que é o fator língua, né? A nossa comunicação. A gente ainda fala português, a gente não tem uma quantidade de profissionais que se comunica bem com a língua inglesa, mas isso, naturalmente, a tecnologia cada vez mais vai diminuir essa diferença. Cada vez mais também os mais jovens, eles estão chegando mais preparados e mais acostumados com essa questão de falar outras línguas. Então, isso é uma coisa que naturalmente vai afunilando e vai deixando as nossas empresas aqui mais restrição de profissionais mesmo. Eu estou em alguns grupos também da área de tecnologia e casualmente hoje também, para ver como as coisas realmente acontecem, hoje tinha um profissional aqui no WhatsApp perguntando, tem uma empresa me contatando de fora do Brasil, como é que eu faço para receber em dólar? Enfim, e aí já tem uma série de outros profissionais explicando para ele como é que ele pode fazer, ele emite nota, emite isso, fala com o banco, como é que ele pode fazer. Então, isso vai realmente afunilando a quantidade de candidatos para as empresas locais. E o outro ponto que eu queria dizer é que isso também gera muita oportunidade para profissionais da área de recursos humanos, né? Nós, na WK, por exemplo, a gente hoje, da área de recursos humanos, são 13 profissionais que atuam com recrutamento e seleção de tecnologia, e toda vez que a gente abre vagas novas, a gente sempre busca, enquanto empresa especializada, profissionais que já tenham experiência, mas não necessariamente uma experiência técnica e profunda. A gente busca as questões, competências comportamentais para lidar com o cliente, questão de comunicação, e o quanto que aquela pessoa ela gosta de tecnologia a ponto de aprender e se desenvolver naquilo ali. Então, eu diria aí que uma dica, né, para os estudantes também, como tu disse, a área de tecnologia ela é uma área muito dinâmica, tu aprende muito o tempo inteiro, tu interage com pessoas boas, e que tu tem um crescimento profissional relativamente rápido, mais do que talvez numa carreira de recursos humanos mais tradicional. Então, acho que fica aí uma boa sugestão aí para todo mundo. André, queridão, sempre uma aula, é sempre um prazer te receber, te ter aqui no Papo de RH, eu aprendo muito, eu não domino a área de TI, tu sabe disso, e é tão bom a gente ouvir esse compartilhar, e eu sei muito que a WK faz isso muito gostoso, muito bem, muito leve e sem nenhum problema, né? Dentro da tua figura, mas também de toda a tua equipe, de tudo que tu tem trazido aí para a nossa sociedade, tem compartilhado. Então, te agradecer a tua disponibilidade de sempre aceitar o convite, de sempre querer compartilhar. Fiquei muito feliz com o projeto com o Matheus Felipe. Temos sim que falar mais sobre diversidade e que coisa boa, uma consultoria de recrutamento, seleção e TI trazer esse tema. É tão gostoso, eu fico muito feliz, sabe? Que a gente consiga falar mais sobre isso, sabe? E trazer mais isso para mais esclarecimento. Acho que a gente tem muita informação e pouco esclarecimento das coisas. E que bom que vocês da WK estão trazendo isso com uma leveza maravilhosa e tu está podendo aqui compartilhar e ser nosso parceiro. Então, assim, eu te agradeço muito
Muito obrigada pela parceria de sempre, de estar sempre com a gente, de sempre aceitar o convite e parabéns pelo trabalho, porque só quem é empreendedor sabe dos desafios do dia a dia. Ó, aqui a gente está aqui, o pessoal está mandando, a Mônica mandando aqui um abraço, Mônica Rodrigues, a Laira está dizendo que a Laira está dizendo que é tua fã, André, e de todo o teu trabalho te acompanha. E eu fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo de poder contar contigo, contar com a WK. Eu acompanho sempre que eu posso, eu compartilho as vagas e fico muito feliz. Muito obrigada mesmo, de coração. Legal, Lucélia, muito obrigado. Eu queria fazer um agradecimento muito especial também para a minha equipe lá da WK, porque a WK, enfim, graças a Deus, ela é cada vez menos André e cada vez mais WK. Então, isso realmente também me deixa muito feliz. Eu acho que é um papel aí, enquanto líder, enquanto empreendedor, né? Porque muita empresa, muitos clientes chegaram até a WK por mim. E hoje, cada vez mais, eu vejo as pessoas chegando até a WK pela WK. Né? E isso é um papel isso é o resultado de um trabalho realmente da equipe. O meu papel hoje é simplesmente deixar a equipe à vontade para trabalhar. Eu costumo dizer aqui que meu principal desafio hoje é não atrapalhar a equipe, porque realmente eu tenho uma equipe aí bem engajada e realmente esse espaço que a WK está dando é muito em função da equipe, das ideias da equipe, das sugestões, a gente poder implementar as coisas. Então, fico muito feliz. E, mais uma vez, obrigado para ti, obrigado ao Papo de RH. Parabéns para vocês dois, Lucélia e Papo de RH, porque um dia o Papo de RH, com certeza, ele vai seguir, e talvez não seja mais a Lucélia, mas o Papo de RH vai estar aí. Então, um grande abraço para vocês, e sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. Com certeza, essa tua fala tem tudo a ver com o nosso próximo programa, que é Mulheres, né? Papo de RH Mulheres. Eu tenho duas parceiras aí na bancada, que é a Aldrin de Oliveira e a Aline Wolff. E aí a participação da Laira Seus, da Silvana Ribeiro e da Mônica Riff. Sim, eu tenho milhares de sonhos, tenho grandes sonhos, e um deles é o Papo de RH seguir, não tem um pouco a Lucélia afastada, e por isso que a gente está começando aí novos projetos, então, quinzenais, né? A gente tem o Papo de RH normal aqui, aquele tradicional, que a gente já está acostumado a trazer sempre um convidado com um tema diferente, e na outra semana, no próximo dia 13 aí de agosto, nós temos o Papo de RH Mulheres, com essas 5 mulheres maravilhosas, parceiras de negócio, mães e grandes profissionais que são parceiras do Papo de RH. Então, sim, André, é como eu estava falando, né, a rede de apoio, acho que sozinho a gente chega mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. Então, o grande desafio de quem tem um sonho é ter pessoas que queiram sonhar junto com a gente, que queiram abraçar esse projeto junto com a gente. E eu sei muito o que tu está falando, e tomara, e eu espero, e tenho construído isso, tenho vivenciado junto com a minha rede de apoio, que o Papo de RH siga aí em vida longa, com o seu caminho, com muitas pessoas que possam contribuir. Obrigadão a todos que estão nos assistindo. Obrigada mais uma vez, André. E na próxima terça-feira a gente tem aí Papo de RH Mulheres, com essas mulheres especiais aí, trazendo muito conteúdo aqui no Papo de RH, tá bom? Ótima semana, novas oportunidades, e obrigada mais uma vez. Uma boa noite a todos.